Olá. Boa noite, gente. Boa noite, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Alan. Estou acompanhando a Ótimo. Juliana aqui. Também. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deu Boa certo? noite. Estamos ao vivo. Rápido demais aqui, gente. É, então, eu queria que vocês iniciassem se apresentando. A gente vai fazer um bate-papo sobre escolha profissional e saúde mental da adolescente e do adolescente. E aí, queria que vocês iniciassem se apresentando. Quem quer começar? Pode Em começar. ordem alfabética. A ordem Alô? alfabética? Tá bom. Oi, Pode começar. pessoal. Ok. Oi, pessoal. Meu nome é Alan, sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Uberlândia. No momento, eu atuo com orientação profissional e de carreira para adolescentes e adultos, universitários. Tenho experiência, né, sou autor também de materiais didáticos relacionados à orientação profissional. Trabalhei em grupos, né, em escolas públicas, privadas, com orientação profissional. Então, minhas maiores experiências são nessa área. Legal. Muito bom. Então, E eu sou você, Ju? Juliana. Eu sou Juliana, também sou psicóloga, formada pelo Centro Universitário Celso Lisboa em 2009. Foi quando eu colei grau, em 2009. Eu me identifiquei muito com a orientação profissional, realmente a área que me enquadrei, me encaixei. E agora, com a pandemia, facilitou muito essa possibilidade do atendimento online, né? E eu percebo que há uma possibilidade assim que faz com que também as pessoas se animem de fazer, porque muitas vezes elas não têm disponibilidade para se deslocar, né? E o online ele facilita bastante isso, dá para você atender pessoas de várias regiões. E então eu também trabalho com a orientação profissional com jovens a partir de 16 anos e também elaboro materiais para outros orientadores. Eu tenho aproveitado também as redes sociais para divulgar um pouco, né, sobre o nosso trabalho e de alguma forma contribuir para as pessoas compreenderem a importância da escolha profissional. E é isso, a gente está caminhando junto e espero que as pessoas que estiverem participando, outras vão chegar também aqui na nossa live, possam aprender alguma coisa e compartilhar também, tirar dúvidas, e que possa ser um bate-papo bem proveitoso. Muito bom. Quero Ótimo. agradecer desde já os dois, né, por terem aceito o meu convite para a gente dialogar um pouquinho mais sobre a área da orientação profissional, que é algo que eu venho enveredando mais recentemente e que eu tenho gostado bastante de ler sobre, de estudar, estar pesquisando e conhecendo profissionais que trabalham com a orientação profissional e de carreira. E aí, assim, o intuito era fazer um bate-papo mesmo, nada muito formal, né? Mais um estilo de entrevista, assim, para a gente só ir se soltando e comunicando um pouco sobre o assunto. Alan, eu queria primeiro perguntar para ti o que é orientação profissional e quando procurar por esse serviço. Certo. Então, a orientação profissional é o auxílio dado para as pessoas que estão em dúvida em relação a qual profissão escolher ou qual carreira seguir, às vezes qual área, né, às vezes a pessoa já escolheu um curso universitário, mas não sabe qual área que ela vai seguir dentro daquele curso, por exemplo, dentro da psicologia, se a pessoa vai seguir uma psicologia organizacional, se ela vai para a área de escolar ou se ela vai para a clínica, né? Então, Uhum. o auxílio dado para essas pessoas fazerem essas escolhas seja de um curso, seja de uma profissão. Às vezes a profissão não necessariamente exige um curso universitário, né? Ela pode passar por um curso técnico ou coisa do tipo. Então, é esse auxílio. A internet da Juliana caiu, eu acho. Eu preciso de convidá-lo novamente? Sim, Sim.
Aqui foi. Voltou. Desculpa, E, gente, a conexão não está ajudando. Bem-vinda de volta. Pode e continuar, sobre, Alan. sobre quando procurar por esse serviço, né? Acho que qualquer pessoa que percebe que não está conseguindo fazer essa escolha sozinha, né? Muitos adolescentes têm dúvidas, às vezes não sabem nem por onde começar, ou às vezes tem dúvida entre dois cursos, né? Ou três, não sabe para que caminho que vai. Ou um universitário, por exemplo, que está ali fazendo a graduação, não se identifica com nenhuma matéria, com nenhuma disciplina, com nenhum estágio. Essa pessoa também deve procurar o serviço ou alguém que já está atuando, né, na carreira e está insatisfeito. E aí o intuito da orientação profissional é identificar se essa insatisfação é com a carreira específica, ou se é com o local específico de trabalho, ou o que essa pessoa precisa fazer, se ela precisa aprimorar ela mesma, né, as qualidades, enfim. Então, qualquer pessoa angustiada em relação às escolhas profissionais e ao local atual de trabalho pode procurar o serviço de orientação profissional. Muito legal. Isso mesmo. Pode falar. Não, às vezes eu percebo também com alguns orientandos, geralmente no início a gente pergunta, né, se ele pensa em alguma área e geralmente eles até pontuam algumas possibilidades. Mas é bem interessante que às vezes eles chegam, eu pensei na área X, Y, Z. E quando chega ao final do processo, ele mesmo percebe que aquelas áreas que ele pontuou inicialmente não faziam o menor sentido assim, para o projeto de vida dela, né? Os interesses Uhum. mesmo. E às vezes ela até descobre que realmente tinha pontuado aquelas áreas porque, de repente, por algum familiar, por influência, né, de algum familiar, ou porque algum amigo incentivou. E muitas vezes o jovem ele ingressa num curso é, sem escolher de forma assertiva, né, e só percebe depois lá na frente que realmente não era uma área que seria viável realmente para ele. E realmente é interessante o programa de orientação, porque ele já se esclarece ali no início, né? Uhum. E é interessante também, né, que a gente falou sobre as pessoas que têm dúvidas, né, e vêm com uma certa angústia. Você pontuou pessoas que têm certos interesses e mudam durante a trajetória da orientação. E realmente, tem pessoas que às vezes já têm a certeza, né, chegam com a certeza de um curso, mas está lá porque o pai obrigou, algo do tipo, né, e às vezes nem queria estar ali e descobre que aquela certeza, na verdade, faltava alguma informação, faltava um autoconhecimento e ela acaba indo para outra área totalmente diferente do que ela já tinha certeza. Então, a orientação profissional não aplica somente às pessoas que têm as dúvidas. Uhum, é verdade, isso mesmo. E assim, como a orientação profissional ela é muito ampla, né? Ela não restringe-se à primeira escolha, né? Alan, você falou também da reorientação, Uhum. né? Para a Juliana, a que público se destina a orientação profissional? Desculpa, gente, falhou, não consegui entender. É, a que público se destina a orientação profissional? Sim, Você então, jovens a partir de 16 anos, né? Às vezes algumas pessoas até fazem aos 15, mas a probabilidade de muita coisa mudar, né, com essa idade por conta da maturidade é muito grande, né? A partir dos 16 anos é mais aconselhável. E aí, tanto para as pessoas que estejam ainda cursando o ensino médio, quanto também para quem já concluiu, né? E também as pessoas que estão fazendo a graduação, né? Um curso técnico também, a gente também considera bastante isso. E pessoas que já estão formadas, mas não se identificaram mesmo com a área ali, com aquela profissão. Agora, interessante que mesmo a gente fazendo uma escolha assertiva, né, escolhendo uma profissão de forma assertiva, se identificando com aquela área, as disciplinas, principalmente as iniciais, né, da graduação, nem sempre elas são tão prazerosas, tão agradáveis. Então, é interessante os jovens também saberem disso,
porque se eles escolhem um curso que não tem nada a ver com os interesses, com o projeto de vida, vai ser mais penoso ainda se deparar com aquelas disciplinas chatas, né, maçantes, que às vezes realmente as matérias mais agradáveis vêm lá para metade do curso, né, dali para frente. E aí é necessário realmente a perseverança, né? E se a pessoa já do início já não estiver motivada com um objetivo real relacionado àquela escolha, provavelmente no meio do caminho ela vai parar. Exato. No nosso curso mesmo, né, a gente tem um exemplo. No começo a gente tem muita anatomia, fisiologia, estatística, né? Então a gente fica ali, nossa, mas quando que vai chegar a parte boa? Não escolhi psicologia para isso. E aí muita gente fica em dúvida e às vezes procura também o serviço, né, nessa etapa. É verdade, bem verdade. Para Alan, quais os principais pontos trabalhados na orientação profissional? Então, acho que os três pilares da orientação profissional é o autoconhecimento, né? Informação profissional, né? Explorar o mundo profissional e o planejamento final, né? Como que vai ser feito a partir do momento da decisão, né? Então, essa tomada de decisão junto com o planejamento. E no que consiste, né? Essas três etapas? O autoconhecimento, né? A pessoa vai entender melhor a história de vida dela, de onde ela vem, quais são as possibilidades, que ela tem dentro da orientação profissional, é, quais são as habilidades dela, quais são as fraquezas, né? Porque ela pode aprimorar as fraquezas dela, então ter noção de quais são as minhas fraquezas também, né? É importante dentro da orientação profissional. É importante entender as habilidades para saber o que que eu faço bem, né? O que que eu gosto de fazer, o que que eu não gosto. É muito importante também que às vezes a pessoa está bem perdida com o que que ela não gosta de fazer, do que ela gosta. Então, ela delimitar também o que ela não gosta é bom para ela excluir opções. Então, a gente trabalha também as influências, assim como a Juliana falou, né? Tem muita influência do pai, do amigo, da mídia, os amigos ali que já decidiram os cursos e falam. Eu tive uma cliente, né, que ela fala dos amigos dela, dos pais, sempre falando para ela fazer medicina, né? Porque ela tem cara de médica. Mas não era exatamente o que ela queria, não tinha nada a ver com o que ela gostava. Mas ao mesmo tempo ela cogitava fazer o curso, né? Por causa da opinião das pessoas. Então é muito importante a gente trabalhar essas influências, a influência da mídia, como que a família fez outras escolhas, né? As escolhas profissionais, né? Porque isso também, de certa forma, impacta na escolha do adolescente. E aí a gente vai trabalhar isso e vai trabalhar os interesses do adolescente e quais são os critérios dele de escolha, né? Ah, e que tipo de ambiente você gostaria de trabalhar? Quais coisas que você faz que você gosta que seria hobby? E quais que você faz que seria realmente uma profissão? Que às vezes a gente ali gosta muito de fazer algo. Tipo, eu sempre gostei muito de jogar vôlei. Mas eu nunca quis trabalhar com isso. Eu tenho isso como hobby, né? Então é a gente entender o que que você gosta para trabalhar, o que que você quer lidar ali com os problemas daquilo no dia a dia, né? Na rotina para trabalhar. E aí, depois desse autoconhecimento, de entender tudo isso, a gente vai para a parte da informação profissional, que é uma etapa muito importante, porque muita gente chega com informações erradas, informações ilusórias. Ah, e o fulano falou, ou as pessoas se inspiram em alguém, né, em algum profissional, por causa de um padrão de vida que ele tem, e não pensa exatamente na profissão em si, no que esse profissional faz no dia a dia. Então é muito importante a gente trabalhar com informações reais das profissões, qual é a média salarial, quais são os valores também da pessoa. É muito importante trabalhar os valores na etapa do autoconhecimento para ele entender se os valores se conectam ali com a profissão. E aí, a partir dessas informações, ele vê, não, eu realmente gostaria desse ambiente de trabalho, desse conteúdo de trabalho, é com animais que você gostaria de trabalhar, é com objetos, é com pessoas, é com tecnologia. E aí a gente vai entender melhor sobre passar melhor as informações profissionais para o adolescente. O adolescente, né, no meu processo de orientação, tem um papel ativo. Então, eu não necessariamente vou fazer essa pesquisa para ele. Inclusive, é uma das coisas que a gente tenta dar para o adolescente, que é a autonomia, para ele buscar por si só, né, essa informação, mas passando sempre as ferramentas necessárias, o tipo de informação que ele deve buscar, sites seguros, né, para ele fazer essa busca, para não continuar nessa coisa ilusória.
E aí ele vai conectar tudo isso, e aí vem a parte final, que é a tomada de decisão, junto com uma entrevista. Geralmente eu gosto de levar, dependendo do caso, levar um profissional da área para ele entrevistar, conversar, entender melhor como funciona o dia a dia ali daquele profissional. E aí, a partir dessa tomada de decisão, planejar. Quando é um adolescente, como que tá os seus estudos, é, de que forma você está estudando, quais são as suas opções, que é muito importante a gente trabalhar também com a realidade, né, do adolescente. Ah, tem adolescente que vai poder fazer uma faculdade fora, mas tem adolescente que não, tem adolescente que vai ter que fazer uma faculdade na cidade de origem, né, porque não tem condições financeiras ou o pai não deixa. Então, tudo isso tem que ser conversado, trabalhar dentro da realidade de quem veio para o processo. E aí, carreira, por exemplo, fazer um planejamento, né? Ah, em um mês, o que que você vai fazer para estar mais perto do seu objetivo? Em dois, em 10 anos, onde você quer estar, né? Então, precisa de fazer cursos, precisa de fazer um cursinho. Então, tudo isso é importante delimitar e entender. Acho que esses são os pilares principais do processo de orientação profissional. Você falando sobre essa questão dos determinantes sociais, né? Como eles Uhum, também realmente determinam. Por exemplo, no curso que eu fiz, que foi na UFPB, na época era um curso integral. Então era manhã e tarde, né? Quem é que, sei lá, de classe mais baixa, que precisa trabalhar, vai poder cursar, né? uhum. Psicologia. Então, assim, tem toda essa questão que envolve e eu lembro muito da abordagem de vocês, né? Sociohistórica. Socioestudos, né? Uhum. E aí que Exatamente, leva tem que isso em trabalhar. consideração. Exato. Essa pessoa vai poder pagar um cursinho, se não, tem a possibilidade de fazer um cursinho que tem aqui, por exemplo, na minha cidade, alguns cursinhos voluntários, né, gratuitos para a população de baixa renda. Onde que ela vai fazer, o que que é necessário para fazer essa inscrição. Ah, às vezes a pessoa tem que trabalhar e estudar. Ah, então você faria um curso à noite, trabalharia de manhã. Ah, mas o curso é integral, você conseguiria trabalhar à noite. Seu pai vai ter um auxílio financeiro, como que vai ser feito? Então, tudo isso é pensado na orientação profissional. Uhum. E fazer o orientando pensar também sobre os investimentos a curto prazo e a longo prazo, né? Porque às vezes ele acha que a coisa tem que acontecer em 2 meses e não é bem assim. Pode levar alguns anos, né? Mas por outro lado Uhum, também, se ele relaxar e tipo, daqui a 5 anos eu resolvo isso, mas não dá um passo, né, de cada vez nessa direção, não se movimenta. Chegarão os cinco uhum, anos e nada terá acontecido, né? E também é interessante esse trabalho com a reflexão sobre o projeto de vida dentro da orientação profissional, porque as pessoas elas têm dificuldade também de associar os seus interesses ao estilo de vida e disponibilidade também. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer curso de turismo, ela tem que ter disponibilidade para viagem, né? E aí, eu quero fazer turismo, mas eu não gosto de viajar, não vou de jeito nenhum para outros locais que tenham alimentações diferentes, por exemplo, né? É, e aí não combina, né? Eu E quero também, fazer nesse relações caso, internacionais, mas não suporta estudar outros idiomas. Então, isso a gente uhum, ajuda, né, a pessoa a refletir. isso. E no caso, que nem você citou, né, o turismo. Aí ela não está disponível para viajar, né? O exemplo que você citou. Mas também tem o caso que a pessoa ama viajar, mas ela entender também que com o turismo, essa viagem que ela vai fazer vai ter uma série de regras, vai ser a trabalho. Se ela tiver que visitar, né? Esses dias eu acompanhei numa empresa antiga que eu trabalho, eles têm também uma agência de turismo. E aí a moça, né, estava viajando e mostrando tudo, e ela estava contando um pouco da rotina dela, que aí ela não pode parar para apreciar algumas coisas. Ela é uma viagem realmente para mostrar, para acompanhar as pessoas. Então, assim, é uma Uhum, viagem com regras, não vai ter a questão da diversão. Claro que dependendo do lugar sempre é muito bom, mas é entender que ela vai estar ali com obrigações e não apenas para divertir, assim como ela vai com a família ou com os amigos. uhum. Que Interessante. interessante isso, né?
Para a Juliana, qual a importância do autoconhecimento na escolha profissional? A gente falou um pouquinho sobre, né, com o Alan, mas aí você fala mais um pouquinho. Sim. O autoconhecimento ele é imprescindível para qualquer área da vida, né? E a área profissional, não é uma área isolada onde a gente possa, eu vou escolher qualquer profissão porque eu preciso de dinheiro. Algumas pessoas pensam dessa forma. Mas só que a profissão, ela faz parte de um contexto também gigantesco da nossa vida, né? E então o autoconhecimento nada mais é do que você se perceber, se identificar, conhecer os seus interesses, os seus gostos, os não interesses também, né? As minhas limitações, e com isso conseguir realizar escolhas assertivas de qualquer área, de qualquer coisa, né? E realizar a escolha assertiva não significa que uma vez escolhido, para sempre será. Não necessariamente, a vida vai mudando. Mas você se sente segura com aquela escolha daquele momento. Você faz a escolha, seja da área profissional, seja de um curso, ciente de que aquilo combina com o que você está planejando para os próximos passos, né? E aí você vai dando um passo de cada vez de uma forma mais segura, sem tanta interferência do que as pessoas estão pontuando, né? Eu sempre digo que os conselhos eles são sempre muito bem-vindos, mas quando a gente sabe quem a gente é e onde a gente quer chegar, os conselhos eles soam de forma mais leve, porque a gente consegue filtrar eles de uma maneira assim brilhante, né? A gente consegue absorver aquilo que vai nos motivar e ao mesmo tempo, nossa, que coisa, que conselho maravilhoso, eu posso usar isso para melhorar esse ponto, aquele outro, né? Tirar bom proveito da experiência de outra pessoa. E aí a gente, de fato é isso, quando a gente se enxerga melhor, a gente consegue fazer escolhas mais assertivas, mais seguras, né? Não fica mudando tanto de ideia, mas existe a possibilidade sim de mudanças. No meio do caminho a gente pode perceber que eu posso focar um pouco mais nessa área, nessa aqui não me identifiquei muito. Dentro da própria psicologia, por exemplo, né, nós três que fizemos a graduação de psicologia, pudemos ver isso. A psicologia tem muitas possibilidades de campos de atuação. E nem por isso a gente se identificou com todas elas, né? Então, da mesma forma são as outras áreas. Então, a gente vai estudando, à medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que direção a gente pode ir de uma forma mais ajustada, né? Com os nossos interesses, com as nossas ações também, que não adianta planejar e não sair do lugar, né? Não adianta, não tem vaga de emprego para mim, a pessoa fica o dia inteiro assistindo Netflix, né? E o movimento? Assim, um exemplo, né? E o movimento que a pessoa está fazendo para buscar aquilo que realmente ela tem interesse, né? Então é isso. Pode concluir. Tá vinculado também, eu percebo que assim, a questão do sucesso, né, do ser bem-sucedido, quando a gente se conhece, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente não se influencia, por exemplo, de comparar as pessoas e achar que a gente tem que ter os mesmos resultados. Cada um tem os seus esforços, os seus objetivos pessoais, né? Então, ninguém nunca vai conseguir chegar no mesmo patamar que o outro, porque cada um tem um movimento, né? Então, isso é importante para a pessoa não ficar frustrada. Eu não consegui ter tantos clientes quanto aquele profissional da mesma área. Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu, de repente, conquistar outras coisas que aquela pessoa não conseguiu. Então, realmente, nós precisamos zelar por quem nós somos, né? E ser mais compreensivos também com as nossas limitações. Isso também é importante. Muito bom. Fizeram uma pergunta, mas a gente deixa para o final.
tá bom? Ok. Tá. Complementando a fala da Juliana também, né, da importância do autoconhecimento na orientação profissional, esses dias eu tive um exemplo. Você citou aí a questão, né? Ah, a pessoa não consegue emprego, mas o que que ela está fazendo por isso, né? E como que ela está saindo também nas entrevistas, né? Ao falar dela, né? Esses dias eu dou aula de inglês também. E aí tem as perguntas, né, para instigar ao debate na sala de aula. E no sábado, numa turma minha, teve uma pergunta falando quais são suas maiores forças e fraquezas. E ninguém soube responder, e todos já trabalhavam, já eram formados e tudo mais. Então, assim, a orientação profissional também contribui com isso, né? Eles até comentaram, é muito difícil falar nossas qualidades, pensar, né, as nossas qualidades. E a orientação profissional, isso fica tudo muito bem delimitado. A pessoa sai de lá com uma noção do que ela tem que fazer, do que ela é boa, do que ela tem que aprimorar. Então, a partir disso, até nessas entrevistas, para pessoas conhecer, saber que tipo de emprego e local ela vai procurar, ajuda muito. Uhum. Uhum. E, Juliana, você falando, eu pensando na questão da leveza, né? Assim, não precisa você estar ali engessado, porque iniciei o curso, eu tenho que terminar o curso, né? Tem mudanças no meio do processo e você também vai se autoconhecendo nesse caminho, né? Uhum, sim. É um processo, né? A gente nunca sabe tudo na vida, a gente vai aprendendo e construindo aos poucos também. Então, por isso a gente precisa não só estar aberto a desenvolver aquilo que a gente precisa, amadurecer e aprimorar o que a gente já tem de bom, mas também ter paciência com as nossas limitações e disponibilidade para corrigir o que for necessário, né? Muito legal. Para os dois, a pergunta. Qual o perfil de adolescentes que chega até vocês, Alan? Então, chega de tudo, né? Mas falando dos adolescentes, são adolescentes que não sabem, né, qual curso escolher. São adolescentes ali na faixa de 16 anos, geralmente no segundo, no terceiro ano. Já aconteceu também no primeiro. São adolescentes que tinham dúvidas. Esses dias chegou uma adolescente para mim que ela falou que tinha certeza do que ela queria, sempre teve. Mas ela começou a perceber agora no fim do terceiro ano outras qualidades que ela tinha, outras matérias que ela gosta também. E ela falou: ai, será que esse curso que eu sempre gostei, que eu sempre imaginei, será que realmente é isso? Então chega também esse tipo de adolescente. Chega o adolescente que está totalmente perdido, não sabe que área, não sabe o que que gosta, não sabe de nada. Chega o adolescente que não gosta de nada, acha que não gosta de nada, né? Esse achar é por justamente não ter um autoconhecimento, né? Então a gente vai trabalhar para ele descobrir. E tem aqueles que gostam de tudo. Ah, e quais suas matérias favoritas? Ah, eu sou bom em tudo, eu gosto de tudo. Quais profissões você tem interesse? Então ele tem dificuldade em ver o que que chama mais, né? E às vezes também a pessoa fica esperando aquela chama, aquela coisa. Não, eu amo de paixão isso daqui. Isso aconteceu muito comigo. Eu esperava encontrar um curso que eu falasse, não, é isso, e que eu ficasse com os olhos brilhando. Não, perfeito, aquela coisa assim. E às vezes não, às vezes não. É, Às vezes você também poderia dar certo em outras áreas, né? Eu lembro que quando eu fui escolher o curso, eu fiquei em dúvida entre letras, né, e psicologia. E aí eu ficava esperando, não, mas o que que tá ali acendendo aquele foguinho no coração? E às vezes não tem, mas é importante a gente fazer uma escolha com o que tem mais a ver com a gente naquele momento e não excluir. Talvez eu poderia gostar muito dos outros, né? Hoje eu dou aulas também, e eu gosto muito de dar aulas. Então a gente é multipotencial. A gente não necessariamente tem só uma vocação. Antigamente tinha muito essa ideia, né? Do homem certo para a profissão certa. Que a gente nascia e ia exercer determinadas profissões, mas as profissões, muitas delas acabam. E se a profissão que eu escolhi um dia acabar? Eu nunca mais vou fazer nada, né? Eu não tenho mais opções. Então a gente é multipotencial. Só que na hora de escolher, pelo menos naquele momento, a gente tem que abrir mão de outras coisas. E aí é perceber o que está chamando mais, de acordo com as ferramentas ali da orientação que a gente vai trabalhar. É isso Muito mesmo. legal. E essa disponibilidade para se aprimorar também tem muito a ver com essa mudança no mercado de trabalho, né? Algumas profissões elas somem, outras são substituídas, né? E a partir do Uhum. momento que aquele profissional não, eu nasci para isso, já sei tudo, não tenho mais nada a aprender.
à medida que o mercado de trabalho vai se movimentando e vão se atualizando, ele vai ficando para trás. E vai se atualizando, ele fica para trás, né? E aí, provavelmente, quando chegarem as oportunidades desse novo tempo, ele não vai poder aproveitar, né? E realmente, isso que você falou assim, é muito verdade. Eu percebo também, grande parte dos orientandos, dos clientes, né? Eles chegam não sabendo falar de si mesmo, não sabe quais são os interesses, não consegue fazer nada que seja relacionado a elas mesmas. Se a gente pergunta sobre outras pessoas ao redor dela, né, no contexto familiar ou de amigos, ela consegue descrever bem, e sobre elas mesmas não. Então, realmente, essa questão do autoconhecimento, dentro do nosso programa de orientação profissional, eu vejo que eles se surpreendem, porque eles acham que vão chegar, vão fazer uma atividade, aí no final a gente vai dar um relatório, ó, a profissão que saiu foi essa! E na verdade não, eles vão percebendo que eles estão em movimento junto, né? E na verdade a escolha é deles mesmo, eles é que estão aprendendo a perceber os interesses, aquilo não, eu descarto essa área, eu descarto a outra área, né? Então, é nosso papel também mostrar para a sociedade qual o objetivo da orientação profissional, porque a maioria das pessoas não entendem. E além dessa questão da dificuldade com o autoconhecimento que eu percebo neles, eu vejo também uma ansiedade muito grande para tirar uma nota muito alta no Enem, mas é como se fosse o suficiente. Tirei uma nota muito boa no Enem. Agora, qualquer curso que eu escolher que tiver ali nas opções, já é ótimo. Mas se essa escolha não for assertiva, infelizmente, a longo prazo ela pode vir até adoecer. E hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas adoecidas no ambiente de trabalho e acabam levando para casa também o problema, né? A coisa acaba tendo uma proporção maior do que ali na área profissional. Começa pela saúde emocional, né? Às vezes vai para a física também e para as relações, né? Então, os jovens que estiverem assistindo, que puderem se permitir, né, que quiserem também, se dar uma chance de fazer uma escolha assertiva, né, de ter esse cuidado de não apenas tirar uma nota alta no Enem, mas ter esse cuidado com a escolha, é benefício para a vida inteira, né? Ainda que lá na frente, como eu falei, ele escolhe um curso e, esse curso eu resolvi não seguir adiante. Mas ele está me dando uma boa ferramenta para essa outra área que eu estou escolhendo agora. Isso pode acontecer também, né? Não que escolher administração de empresas, mas eu decido não seguir a carreira relacionada à administração. Mas a administração pode me dar uma boa base para uma outra área que a pessoa queira Para desenvolver. empreender, por exemplo. Sim, maravilha, sim. Isso. Verdade. E você falando, Juliana, eu pensando assim, é de dentro para fora, né? O processo. Então, você falando essa questão, vai chegar ali, vou fazer algumas sessões, ele vai dizer qual é a profissão que eu vou seguir, né? Não é bem assim. Eu acho que a live é interessante também porque desmistifica um pouco isso, né? Uhum. E aí... E as pessoas... Desculpa. Pode falar. Não, justamente as pessoas chegam com essa ideia de teste vocacional lá de trás, né? Teste vocacional, vou responder algumas perguntas e ele sai o resultado, né? E o processo ele se aprimorou muito, né? De uma forma assim realmente extraordinária. Eu sou apaixonada pela orientação profissional, então eu falo assim, porque realmente é uma coisa, não é em vão, traz muitos resultados, não só na escolha profissional, né? É uma coisa assim maior, né? Exato. Desculpa, Pedro, pode falar. E o teste diz muito daquele momento, né? Da pessoa. Eu já fiz esses testes e
já teve momentos que deu alguma coisa, em outro momento de vida dá outra coisa. Então a gente tem constante mudança, né? Tem uma amiga minha que também é orientadora que ela fala: o teste é como se fosse uma foto 3x4 que você tira ali. Mas aí depois passa um tempo, você tem que trocar sua identidade, né? Seu cabelo cresceu, seu rosto mudou. Então assim a gente é também com as profissões. Então o teste diz muito sobre aquele momento. E ele ignora outras coisas, ele ignora seu histórico de vida, ele ignora outras partes de você, né? Então é importante. E as pessoas que chegam, né, para querendo esse teste, só o teste também exclui um monte de outras coisas que a orientação profissional traz. Que nem você disse, quando a pessoa passa por um processo de orientação e ela se conhece melhor, ela vai ter ferramentas, ela vai poder fazer outras escolhas melhor também. Porque a gente não para de escolher, a gente escolhe ali um curso na adolescência, mas dentro da faculdade a gente tem que escolher áreas de atuação, tem que escolher estágios, tem que escolher disciplinas optativas, depois na carreira a gente tem que escolher empresas, e aí tudo que é trabalhado na orientação profissional, quais são os meus valores, o que eu sou bom, o que eu não sou, quais são minhas fraquezas, sabendo disso tudo, eu vou saber me guiar na trajetória, né? Na trajetória profissional durante a graduação. Ah, eu gosto mais disso daqui. Ah, então esse estágio aqui tem a ver com o que eu gosto? Tá dentro do meu curso, mas não necessariamente. E aí depois empresas. Ah, essa empresa aqui que eu escolhi tá de acordo com os meus valores pessoais, com aquilo que eu gostaria de ter? Então é muito importante. E aí você tem autonomia, não só profissional, escolhas da vida, né? Isso também ajuda. Uhum, Muito isso bom. mesmo. A pergunta seguinte era se os adolescentes que chegavam até você e se eles fazem psicoterapia. Mas aí, como vocês falaram muito dessa questão do autoconhecimento, né, que às vezes é mais fácil eles até responderem sobre o outro do que sobre si mesmo, é como se já respondesse que eles não estão em processo de terapia. Pelo menos os que eu tenho tido contato, a maioria não faz. Mas depende. Eu tenho adolescentes que fazem psicoterapia e não tinha tão fortalecida essa questão do autoconhecimento, porque são coisas, né, de certa forma diferentes. A gente trabalha um autoconhecimento mais voltado para o lado profissional. Por mais que tenha outras habilidades também, quem eles são, né? Porque Uhum, não é algo separado, mas muitos deles não sabem o que que eles gostariam de fazer como um hobby, como uma profissão. Muitas vezes isso não seria trabalhado na psicoterapia. Então eu tenho alguns clientes que fazem, alguns que não. Tem clientes que eu indiquei e começaram a fazer terapia durante o processo de orientação. Então isso varia muito, né? Uma coisa não necessariamente vai estar ligada à outra. uhum. Interessante. E às Eu achei. vezes no decorrer mesmo da orientação e no final, né, quando a gente faz a devolutiva, né, já aconteceu algumas vezes também de eu pontuar a necessidade da pessoa dar continuidade no caso de quem interrompeu, né, por algum motivo, ou de quem nunca fez, né, de iniciar um processo de psicoterapia. E às vezes a pessoa realmente não percebe que precisa, né? E às vezes por preconceito mesmo, porque vão dizer que eu sou maluco, eu vou dizer para as pessoas que estou fazendo terapia, mas na verdade é promoção de saúde, né? Uhum. Faz tão bem, nos ajuda a avançar tanto, né? Então é por falta de conhecimento mesmo do quanto é benéfico para a vida de qualquer pessoa. Não só porque está doente, né, como as pessoas pensam. Exato. Alan, qual a diferença entre orientação profissional e psicoterapia? Então, a Inclusive, gente está já respondendo, começou mas falando vou aí. complementar. Então, na psicoterapia, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa com depressão, ela vai trabalhar em psicoterapia, o que que levou ela a ter essa depressão, de que forma ela vai sair, e isso pode estar relacionado a diversas coisas, né? Ela vai trabalhar a vida dela como um todo. E na orientação profissional, o foco vai ser na escolha da profissão, né? A gente não vai por mais que envolve, né, quando a gente fala ali do projeto de vida, o nosso projeto de vida muitas vezes envolve a família, envolve os amigos, né? Pessoas que são casadas e estão ali fazendo o planejamento da sua carreira, ela tem que envolver, né, o esposo ou a esposa, porque isso tudo influencia, né?
Por exemplo, se eu sou uma pessoa que vou colocar no meu planejamento de carreira que eu vou mudar de país ou de cidade, e eu sou casado, tem que envolver a pessoa, né? Ah, essa pessoa vai mudar junto, não vai? Como que funciona isso? Então, tudo isso faz parte também de pensar o projeto de carreira. Então, na psicoterapia, engloba tudo. Mas na orientação profissional, a gente foca na orientação profissional. Mas tem casos, por exemplo, tem casos que chegam até mim que eu percebo, vamos supor, que a pessoa tem ali uma depressão, algo que pode atrapalhar ela na escolha profissional. Porque uma pessoa deprimida, ela não está com tanta perspectiva de futuro, ela não está tão animada para essas coisas, né? Então, é importante ela fazer uma psicoterapia para auxiliar ela nesse processo. Tem muita gente também que tem traumas de infância, e isso também pode atrapalhar na questão da escolha profissional. E aí, a psicoterapia resolveria isso, né? Mais pontual, porque na orientação profissional a gente não aprofunda tanto. E na orientação Uhum. profissional, a gente focaria mais no profissional mesmo, na escolha. E tem o caso contrário, que é às vezes a pessoa está deprimida justamente por não saber que curso vai fazer, por não saber que área seguir, por uma insatisfação com o emprego. E aí, nesse caso, já não precisaria tanto da psicoterapia, porque ali na orientação profissional, ela descobrindo isso, já resolveria essa ansiedade, já resolveria essas outras angústias e insatisfação em relação à carreira, porque esse é a causa, né, dessa angústia, dessa ansiedade. Agora, quando não se sabe a causa, aí nesse caso seria indicado a psicoterapia. Quer complementar algo, Juliana? Juliana? Oi. Acho que ela não ouviu. Consegue me ouvir? Agora Sim, sim. tá Quer ouvindo a comentar gente? algo? Estou te ouvindo. A gente ouviu naquela hora. Acho que a internet tá variando. Então, assim, como o autoconhecimento, ele realmente é importante, né, Alan? Você fala isso. E, assim, quando a pessoa se conhece, de fato, ela vai saber distinguir melhor, né, o caminho que ela quer. Será que eu vou para o orientador profissional? Será que eu vou para o psicoterapeuta? Né? Uhum. Então, assim, autoconhecimento é realmente muito importante. E aí E eu às vezes também fico... acontece isso desculpa, deixa eu ver, da pessoa chegar até mim e a demanda dela não ser orientação profissional, ser psicoterapia, e vice-versa. Ir para psicoterapia precisando de uma orientação profissional. É onde muitas vezes chegam as indicações, né, dos psicólogos, dos amigos. Uhum. Eu também costumo dizer assim que na orientação profissional é um processo, né? É um processo curto, assim, né? Tem início, meio e fim. A terapia, às vezes, você fica um ano, fica Exato, mais, né? Também tem tudo isso exato. de diferença, né? Acho que é o principal ponto, né? Que a psicoterapia, a pessoa vai, algumas pessoas têm alta, né? Rápido, mas não é delimitado. Se eu for começar a fazer psicoterapia hoje, meu psicólogo não vai falar, vai ser tantas sessões e fim, né? Mas no processo de orientação profissional, tem profissionais que trabalham com médias de 7, de 12, de 14, 15 sessões. O meu processo de orientação profissional atualmente eu trabalho com uma média de 12. Mas eu sempre aviso o cliente. Tem algumas pessoas que podem chegar a 13, tem algumas pessoas que consigam fazer em 10, mas isso depende do processo. Mas não vai passar disso, né? É algo com início, meio e fim. Que aí a gente passa por todos esses pilares e finaliza ali com um planejamento. Uhum. Uhum. Qual a relação entre saúde mental e orientação profissional? No caso, você está perguntando para quem? Para mim ou para o Alan? Pra mim. Desculpa, é que ainda minha conexão não está colaborando. Para os dois. Tá tranquilo. Pode ser para você, Juliana. Uhum. Então, a saúde mental é aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa ela começa a se preocupar com a escolha profissional, também zelando pela sua saúde desde o início, né? Esse processo ele vai sendo bem mais saudável, né? E geralmente quando a pessoa dá um pulo, faz uma escolha qualquer, um curso qualquer, simplesmente é interessante
ingressar numa faculdade, por exemplo, esse processo vai ser penoso desde a graduação, né? Imagine quando a pessoa começar realmente a trabalhar numa área que ela não se identifica. E pode ser que ela não adoeça de imediato, né? Mas ao longo dos anos isso pode acontecer. Foi aquilo ali que eu falei. Então, se esse processo for mais cuidadoso desde o início, a coisa tende a ter resultados melhores para ela e para as pessoas que convivem, né? É interessante que às vezes a gente se depara com maus profissionais em qualquer área, né? Às vezes a gente precisa de um serviço ou precisa comprar um produto e aquela pessoa te atende tão mal ou faz um tratamento tão ruim, te dá um tratamento tão ruim que você pensa, nossa, será que isso é pontual? A pessoa está vivendo um momento ruim ali e calhou de eu chegar numa hora errada? Ou será que realmente essa pessoa está tão desgostosa da vida e daquilo que ela está trabalhando, né? E aí ela fica mal e transmite para as outras pessoas, para quem ela tiver contato, né? A gente geralmente trabalha o dia inteiro, durante a semana, chega em casa estressada, vai descontar na família, né? Tem toda essa questão. Tudo isso tem a ver com a preocupação com a saúde mental mesmo, né? Por isso as pessoas têm que ter o cuidado de não associar a profissão apenas ao ganhar dinheiro, né? E pensando nos adolescentes, né, acho que está associado nisso tudo que a gente falou, né, das angústias, né, que traz. Um adolescente ali que está vendo todos os amigos escolhendo o curso, que está vendo os amigos passando no vestibular, ele ainda não se encontrou, né? O que que ele vai estar sentindo ali? São coisas que trazem angústias. Aquele adolescente está ali com a cabeça cheia ou sofrendo uma pressão. Muitas vezes chega gente, o pai quer que faz medicina e é isso, não é outra coisa, e a pessoa não tem nada a ver com medicina. Às vezes o pai está até disposto a pagar, não vai aceitar outro curso. Isso tudo gera uma pressão, gera um medo. Então, a orientação profissional ela vem para acabar com isso, né? Para cortar isso. O medo também, muitas vezes a pessoa quer escolher um curso, mas entende que aquele curso não dá dinheiro, né? Eu não vou ser bem sucedido, esse curso não é bem visto na sociedade, o que que eu faço? Então, isso tudo gera ansiedade, gera muitas angústias, e a orientação profissional ela vem para ajudar esse adolescente, né? A desmistificar isso, pensar possibilidades, né? Dentro, tanto financeiramente, tanto ou ver outras possibilidades, né, de escolha. Então, o papel da orientação profissional é cortar essas angústias, cortar esses medos, cortar esses pensamentos mesmo do adolescente, auxiliar ele, o que ele não consegue fazer sozinho, né? Muitas vezes. Muito interessante, gente. Muito, muito legal nosso bate-papo. Estamos chegando já pertinho de 1 hora, né, de live. Eu Isso, nem vi o tempo verdade. passar. Gente, Agora que eu vi. para mim tinha dado 30 Eu minutos. queria, Juliana, me diz em uma palavra, resumindo a orientação profissional. Em uma palavra. Não sei porquê, mas eu gosto da palavra assertividade. Eu acho que resume bem. Última. Alan, e você? Uma palavra para trabalho. Para trabalho? Hum, nossa, pode ser uma frase? Fale, fale. É, eu acho que é aquilo que nos. Não, vou usar uma palavra: representatividade. Representatividade. Uhum. Muito bom. Muito legal, gente. Eu ia comentar algo em relação à questão do que muitas pessoas acham que assim que é preciso escolher uma formação acadêmica, né? E nem todo trabalho Uhum. está articulado à formação acadêmica. Então, assim, a pessoa pode adorar mexer com cabelo, né? Ou querer ser tatuador, DJ, enfim, são muitas profissões, né? E que não necessariamente precisa
passar pela universidade, né? E Uhum. podem ser tão bem-sucedidas quanto quem fez uma faculdade, né? Então, acho importante Uhum. também Sim. falar sobre essa questão, né? Que a felicidade não está no diploma, né? Muitas vezes a gente faz um curso só pensando no diploma, né? Exato. É E verdade. às vezes, e às vezes a gente pensa tanto no curso que a gente até gostaria daquele curso, né? De estudar o que é proposto na grade curricular. Mas o mercado de trabalho é diferente, né? A gente não vai estar estudando mais. Então, por isso, na hora de escolher uma profissão, a gente tem que pensar no que vai ser feito e não no que vai ser estudado apenas. Uhum. É verdade. Eu acredito que assim, a busca de informações sobre a profissão, ela é essencial, né? Para quem Uhum. está buscando fazer o Enem, fazer vestibular ou qualquer outra área, né? Mesmo que não seja acadêmica, assim, buscar informação sobre aquela profissão. Eu lembro que eu decidi Uhum. fazer psicologia na sétima série, assim, eu já ia para terapia nesse período, mas porque eu li sobre hipnose. Uhum. E aí eu nunca me aprofundei em hipnose, nem, assim, psicanálise sim, né? Tem que se aprofundar. Mas foi uma coisa assim tão surreal depois, sabe? Eu rio contando essa história. Sim. Ô, Pedro, desculpa, Alan, só rapidinho. Uma coisa assim que você falou sobre não necessariamente fazer um curso superior, né? Me lembrei aqui. De repente, dentro do projeto de vida e de possibilidades que a pessoa tem, não se encaixa ainda o curso superior, mas, por exemplo, de repente, a pessoa consegue, se identifica com a área de enfermagem, mas a possibilidade para aquele momento é um curso técnico. E aí, aquele curso técnico vai possibilitar aquela pessoa a entrar no mercado de trabalho, ter seu próprio dinheiro, porque, de repente, naquele momento, ela ainda depende, né, do auxílio dos pais, enfim. Um exemplo, né? E ganhou uma bolsa e está conseguindo estudar um curso técnico de enfermagem. E aí, depois, ao longo dos anos, ela ali já no mercado de trabalho enquanto técnica, ela vai investindo pensando já na sua faculdade de enfermagem. E aí ela vai um Uhum. passo de cada vez, né? Então, muitos jovens, eles se frustram, eu não posso entrar numa faculdade agora, eu não estou conseguindo. E aí também não pensa nessa possibilidade mais devagar, né? Que também é Uhum. viável. Exato. Tem uma amiga minha que trabalha numa ONG, eles fazem um trabalho lá de orientação com os adolescentes. E são adolescentes em vulnerabilidade social, né? Então eles precisam ajudar em casa, né? Então eles trabalham com eles, preparam eles para esse mercado de trabalho, para serem menor aprendiz, né? Entrarem nos cursos técnicos já desde a adolescência, né? Desde antes de completar o ensino médio, porque eles precisam trabalhar e ajudar em casa, né? E é uma forma de conciliar estudos e trabalho. E às vezes eles Uhum, podem entrar em empregos e crescerem, gostarem, né? Dependendo do curso que eles fizerem, cursos administrativos, etc. E não necessariamente eles vão querer exercer uma faculdade, né? Naquele momento, como você disse. Mas nada impede que no futuro, quando as coisas estiverem mais tranquilas, né? Quando uhum. eles atingirem, terminarem os estudos, fazer. Muito legal, gente. Eu posso Pedro. ler a. Oi. Ah, você vai ler o. Aham. É porque em uma hora a live cai. Se você deseja salvar, né, a gente tem que despedir uns minutinhos antes. Ah, é? Eu. Falta. Já tá bem perto, né? É melhor salvar logo ou eu leio a pergunta? Pergunta? Ah, Fizeram alguém uma fez uma pergunta. pergunta? Dá para É, responder rapidinho. Uhum. tá? Ah, não foi bem uma pergunta, não, foi um comentário. Ah, tá. Dizendo que estava gostando da live. Muito legal. Então eu vou salvar, né? Quero agradecer a vocês. A Juliana tá bem paralisada. É, porque senão depois não tem como Vou. salvar, eu acho. Aonde é que eu salvo? Você vai fechar ela normal, aí a hora que você fechar vai aparecer as opções. Aí você salva, aí acho que aparece para salvar como IGTV, alguma coisa assim. Tá legal. Não tenho Pronto. certeza.
Queria agradecer a vocês, né? Uma psicóloga do Rio de Janeiro, um psicólogo de Minas Gerais, muito legal, assim, essa troca, né, de sotaque, como você diz, Alan. Sim, Muito bom, cada um de um e a local diversidade. compartilhando. Sim, Eu que vocês querem agradeço o falar? convite, a confiança. Foi uma troca assim maravilhosa, eu gostei muito do bate-papo e tenho certeza que as pessoas que também participaram com a gente também tiveram proveito com isso. Uhum. Tô vendo aqui vários amigos, família, pessoas que ficaram desde o início. Gostaria de agradecer a todos, né? E aí vai ficar salva, depois quem não assistiu tudo, quiser assistir o começo, vai poder assistir, a gente vai compartilhar. Obrigado aí pelo apoio e pela atenção. Espero ter ajudado de alguma forma a entenderem melhor o trabalho da orientação profissional. Muito bom. Gratidão, gente, mais uma vez. Até a próxima. Até a Até! próxima. Tchau, tchau, gente. Tá? Boa noite.